Vou começar me apresentando e apresentando a turma da Manjericão que está aqui também. Tá a Janaína, a Arada, a Letícia, a Maria Laura e a Kátia são da Manjericão. E aí temos nossa super tradutora, Maitê, também trabalhando com a gente aqui. E eu sou a Rafaela Costa, sou produtora e sócia da Manjericão Filmes. A Manjericão é uma produtora independente aqui de São Paulo, que vem construindo uma trajetória bem interessante. Acho que esse curso que a gente bolou aqui está vindo bem a calhar e está hoje preparando a aula, né, preparando o que eu queria mostrar aqui para vocês. Foi legal para voltar um pouco no tempo e entender como é que as coisas vão sendo construídas, né? E como a nossa trajetória fica interessante mesmo, né? Quando você começa meio do nada, assim. Eu, na verdade, sou formada em Direito e Letras, e eu sempre fui apaixonada por filmes. E aí, eu comecei a trabalhar com cinema pela publicidade. Mas eu sempre queria fazer filme, não publicidade. Eu não considerava publicidade filme. Hoje em dia, a cabeça mudou um pouco, mas sim. E aí, fui atrás, né? De procurar por onde começar a fazer filmes e tudo mais. E aí eu construí essa trajetória começando a produzir o curta do amigo, o curta do amigo, e a partir daí começaram a vir os filmes com financiamento. E dali para cá, a Manjericão vem produzindo projetos que a gente desenvolve internamente na produtora, os que a gente chama de originais Manjericão, também com a produção com outras produtoras, né? Então, eu comecei, na verdade, fazendo coprodução com outras produtoras, e em parceria com a Caru Alves de Souza, em parceria com a Tata Amaral, e esses filmes que nasceram e nascem dentro da produtora também acabam trazendo essas parcerias de antigamente. Então, os nossos últimos filmes lançados foi o Levante, da Lila Ala, e que a gente já está em desenvolvimento do próximo projeto dela, e o Meu Nome é Bagdá, da Carol Alves de Souza, que também a gente tem alguns projetos com ela daqui para frente. Mas essa coisa do curta-metragem, né, é uma coisa que existiu e acompanhou, e existe até hoje na minha vida como produtora. Isso que é mais louco, assim, olhando para trás, assim, eu entendi que eu comecei fazendo curtas-metragens e passei a vida produzindo curtas-metragens e até hoje, agora, esse ano, inclusive, a gente está em finalização de um curta-metragem. Então, é interessante como é gostoso exercitar esse formato e trabalhar esse formato e também entender como criar a produção dentro desse formato, né? Acho que a gente exercita muito criativamente orçamento, captação e parcerias, né, que a gente traz, porque os projetos, em geral, são de formato pequeno, né, até 15 minutos, e para isso, os dispositivos, as leis que existem, elas são muito... tem muito pouca grana também, né? E é difícil compor, assim, acho que poucos curtas eu consegui compor dinheiro de um fundo combinado com outro fundo, né? Que daí a gente pode falar mais para frente. E aí, bom, como eu não sou professora, eu vou falando assim um pouco da minha experiência. Acho que mostrar orçamento, abrir planilha, não sei o quê, eu acho que, não sei se é o caso, a gente pode tentar fazer isso, mas o que eu pensei em fazer é abrir um roteiro de um curta que a gente produziu, o Felicidade Delas, da Carol Rodrigues,
que tem um pouco de tudo que a gente pode falar na aula, e abrir um pouco, trocar uma ideia com vocês, para vocês me dizerem como vocês fariam essa cena, como é que... E aí abrir a cena como ela ficou pronta, ficou filmada. Porque, para entender, né, agora, antes de entrar aqui na sala, a Letícia, que trabalha com a gente e faz faculdade, falou que uma pergunta que sempre vem dos alunos na faculdade dela é onde as pessoas pensam que vão o dinheiro que a gente capta, né? Por que é tanto dinheiro quando a gente pensa num curta, 60 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, que para a grande maioria da população é muita grana, e num longa-metragem, 4 milhões de reais, 6, 12, 15 milhões, uma série, 40 milhões. Para onde vai esse dinheiro, assim, eu acho que era legal trocar essa ideia para entender com vocês o que vocês imaginam. Não sei se a maioria da turma que está aqui já tem experiência, ou não, se está começando e tal, mas essa troca de ideias que eu acho legal. E aí, depois disso, falar um pouco sobre financiamentos possíveis. Eu acho que também juntando um pouco com a ideia da construção, porque o financiamento possível pode ser um monte de coisas, né? Que é o dinheiro em si e as parcerias que você fecha e pensa juntos para a construção daquele filme. Então, que nem sempre é dinheiro em espécie, mas é uma coisa que vale muito e traz muito valor de produção para a tela. Então, vamos lá. E tem uma coisa que eu queria falar. Tem uma amiga que dá aula de orçamento. Aí eu estava pedindo uma dica para ela de como que eu falaria de orçamento, né? Assim, especificamente. E aí ela falou uma coisa muito interessante. E ela vem da construção civil. Ela falou assim: eu sempre começo as aulas de orçamento jogando uma pergunta para os alunos, que é o seguinte: pensa que você tem uma reforma para fazer num apartamento de 50 metros quadrados e num apartamento de 200 metros quadrados. Qual que você vai gastar mais? Aí, vocês vão me responder depois. Porque pode ser qualquer coisa, né? Então, essa ciência também ela é um pouco subjetiva. Então, vou mostrar aqui a primeira cena do Felicidade Delas, compartilhar com vocês. Ler essa cena, tá? E aí eu vou mostrar a cena, ou abrir, para entender como vocês fariam essa cena, e depois mostrar a cena para vocês verem como ela ficou, beleza? Espera aí que eu preciso compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Se puder falar... tá bom. Bom, Felicidade Delas, né? Começa aqui a primeira cena do filme. Cenas sugestivas, captação documental do ato de 8 de março de 2018, com a participação das atrizes. Gritos ecoam pelo ar, se misturando a diferentes palavras de ordem, batucadas e buzinas. A rua está lotada e quase não conseguimos distinguir a via da calçada. Estudantes carregam cartazes e bandeiras com as mais variadas reivindicações. Algumas pessoas batem palmas, outras erguem os punhos no ritmo das palavras de ordem. Os olhares dos estudantes renegam qualquer ar ferido e ostentam um certo orgulho audacioso. Alice, 22 anos, negra, traz uma mochila e conversa animada com outras meninas à sua volta. O som de suas vozes é abafado pelo protesto. Elas riem, ensaiam passos de coreografia e gritam as reivindicações a plenos pulmões, num clima de alegria compartilhada. À distância, Luísa, de 24 anos, negra, observa Alice e suas amigas com curiosidade. POV de Luísa, a passos acelerados,
Alice se afasta de suas amigas e se aproxima de uma garota com um megafone que faz a agitação da bateria. No meio dos gritos e cantos da multidão, Alice aproxima seus lábios do ouvido da garota e sussurra algo por alguns instantes. A garota ouve com atenção e estende o megafone para Alice, que respira fundo e propõe uma música para a bateria. Alice declama altiva e segura, ela troca olhares com todos à sua volta e se detém na expressão curiosa de Luísa. Elas cruzam seus olhares e Alice sorri. Luísa responde ao sorriso desconcertada, resistindo à vontade tímida de desviar o olhar. Elas se encaram por algum tempo, enquanto Alice continua a agitação. Alice termina de cantar e é ovacionada por todos ao seu redor. Com um gesto, ela convida Luísa a se aproximar. Luísa faz que sim com a cabeça. Alice devolve o megafone para a garota da bateria e volta a olhar em direção a Luísa, porém, não consegue mais vê-la em nenhum lugar. E aí vem os créditos. Beleza? O que vocês acharam dessa cena? Como vocês fariam essa cena? Se pensariam no que precisaria fazer para essa cena? Não podendo trazer assim, um pouco de cada coisa. De direção, mas assim, focado na produção. Como vocês executariam essa cena? Como vocês pensariam? Alguém quer falar? Falar algo? Ninguém? Posso falar. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Olá! Tudo bem? Tudo bem. Eu confesso que quando alguém lê assim, eu não fiquei totalmente atenta a todos os detalhes, né? Mas a princípio eu sinto que isso poderia ser feito num estúdio, com pessoas, a depender, ou na rua, né? Se for essa a sua pergunta, em termos de... Exato. Como você Poderia ser pensaria em fazer se fosse abrir um orçamento, né? Vamos fazer esse curta que começa com essa cena. O que você pensaria? Óbvio que você teria que debater com a direção, ou se você fosse dirigir e orçar para produzir, você teria que pensar como fazer essa cena, né? eu acho que uma coisa lotada é caro, né? Assim, sempre demanda um orçamento. Eu não sei qual orçamento vocês teriam, mas eu acho que dá para dar essa sensação de lotação num plano mais fechado, né? Ou num ambiente, a depender dos planos, ou num ambiente interno, que tem um pouco de rua, lá fora, que tem algumas pessoas que possam dar a entender isso, ou na própria rua tem um espaço menor, e simular que tem mais gente, né? Assim, não sei. Mas essa mesma... acho que é um pensamento. Alguém mais quer falar? Uma coisa que eu pensei era chamar logo o Ilu Badmin para fazer essa bateria aí, que ia ficar incrível. Amo! Um puta de um agradecimento de novo, só porque amo. Enfim, essa foi a minha ideia a princípio. Boa ideia. Também, muito bom. Se ninguém tiver nada mais para falar aqui, eu vou mostrar a cena como ficou. E aí depois falar um pouco sobre o pensamento. Pensei que teria que procurar uma rua. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Pensei que teria que procurar uma rua, orçar roupas também. Porque a Kátia colocou aqui muitos figurantes, cartazes, exato. Assunto, né? Quando você não tem nada na mão, assim, acho que faz sentido a gente sempre pensar no pior, né? Assim, pior, digo, muitos elementos custosos. Mas eu vou mostrar a cena e depois eu vou falar um pouco do filme, beleza? De como que a gente chegou lá. A direção de arte teria que trabalhar bastante também, pois é. Agora deixa eu ver se eu sei fazer isso que eu tenho que fazer. Espera aí. Vocês estão vendo? Oba! Então tá.
Rápido da Play, né? Peraí. Pronto. Acho que vai até aí. Depois eu mostro o... Se vocês quiserem, depois eu mostro o filme todo. Vou parar, tá? Stop sharing no YouTube. Tô aqui. Esse filme, esse curta-metragem, foi feito com uma grana muito pequena, em 2018, um incentivo da SPCine de R$60.000. E a gente precisava fazer essa cena muito grande, muito louca, lá no meio de uma passeata, como eu li para vocês e tudo mais. E a alternativa criativa foi se aproximar do movimento 8M, que promove a passeata do 8 de março, né, na Paulista, todos os anos, enfim. E aí a gente começou a frequentar os encontros para entender como ia ser a movimentação toda e se aproximar também da organização. A gente já era um pouco próxima, né? É uma temática, a Manjericão trabalha muito com filmes feitos por mulheres e é uma produtora majoritariamente de mulheres, então a gente sempre estava próxima a elas. Então, eu e a Carol, a gente frequentou muito os encontros e a gente conseguiu filmar nesse mundo real. E não custou R$1. Quer dizer, o environment, né? A passeata, as pessoas, todo mundo assinou autorização, mas os figurinos, os seres humanos todos ali, fora as nossas atrizes, eram todos reais. E a nossa equipe, obviamente, que estava atrás das câmeras, inclusive a Estela, que fez a direção de produção, está aqui com a gente e vai dar aula na próxima quinta-feira. Fora, então, o custo da nossa equipe, a gente trouxe isso para dentro do filme. Por quê? Porque é um filme cheio de assunto, assim, não era um filme fácil de fazer, a Felicidade Delas. Ele já chegou para a gente muito... ele não foi desenvolvido dentro da produtora, e ele já chegou para a gente já com a captação via SPCine feita. Então, era assim, faça esse filme dentro desta grana. Como a gente vai resolver
Então, começamos a pensar criativamente nessa história. Eu acho que depois disso, enfim, acho que eu aplico esse pensamento para tudo quanto é tipo de projeto que eu faço, do 0 ao 100. Mas falando em curta-metragem, eu acho que esse pensamento é muito importante para além da captação em si, né? Da captação de recurso em si, que é aquilo que eu falei lá no começo. Existem mecanismos que não são muitos, mas existem, em âmbito municipal, estadual e federal, mas é muito difícil deles estarem disponíveis, a concorrência é gigantesca, e eu acho bem difícil compor recurso. Então, o melhor para compor recurso é indo atrás de saídas alternativas e criativas para viabilizar o seu projeto, isso falando de curtas-metragens, né? Os outros também, acho que tem muita gente que faz filmes, longas-metragens com baixíssimo ou zero orçamento, na guerrilha, em parcerias e tudo mais, principalmente estudantes ou recém-formados, ou enfim. Mas agora, no momento que a gente está aqui de produção e para os mercados que a gente está olhando, a gente não consegue mais fazer isso, precisa sempre pensar na captação. Então, voltando um pouco lá para trás, da pergunta que a minha amiga, né, lança no começo das aulas de orçamento dela, da construção civil, o que custa mais caro, né? Uma reforma de um apartamento de 50 metros ou de 200? Depende do que você quer colocar naquele apartamento. Pode ser que o de 50 custe 4 vezes mais caro que a reforma do de 200, porque você resolveu trocar toda a fiação, todo o encanamento, fazer um novo acabamento e colocar peças de primeiríssima qualidade dentro daquele apartamento, e no de 200 você deu um tapa mais estrutural e não gastou tanto com outras coisas. Eu acho que o orçamento de filmes é basicamente sobre isso, assim, esse pensamento. Eu tenho uma máxima em todos os projetos que eu faço, porque eu também, para além da Manjericão, eu também presto serviço fazendo séries e filmes para plataformas de streaming, onde a conversa é um pouco diferente do projeto incentivado, você tem um cliente e tudo mais, que é onde a gente quer colocar o nosso saquinho de dinheiro, né? Então, voltando um pouco para a estrutura de um projeto como esse, por exemplo, essa discussão começa a acontecer com o tamanho do roteiro que você tem, né? Não é um roteiro pequeno, mas ao mesmo tempo com alguns pontos altos assim de execução. Então, esse início do filme, e depois que eu der play no filme todo, eu acho que é melhor fazer isso para vocês entenderem o todo. Onde existe mais gasto de dinheiro, onde a gente colocou nossos saquinhos, e para chegar nesse final, assim, dentro da grana que a gente tinha, que era bem pouca, e pensando também que não é só filmar, né? Que a gente também precisa depois montar, finalizar, e para projetos independentes também tentar guardar uma graninha para comercialização, que é o que vem depois. Então, você quer fazer o seu filme para para apresentar em festival, ou para estar apto para um licenciamento para um canal, como o Canal Brasil licencia curtas, o Curta licencia curtas, você precisa ter um mínimo de qualidade técnica para fazer essa entrega depois. Então, colocar tudo isso numa planilha, depois eu posso mostrar a planilha dele, que é muito simples, é um desafio, né? Pensando nisso tudo, assim, na complexidade de cada projeto. E, ao mesmo tempo, às vezes você pode ter um projeto que você bate o olho e você acha que ele é simples, mas numa rubrica só, às vezes ele gasta o dinheiro do projeto todo. Então, sabe? Às vezes eu olho Você quer ver a planilha? Eu vou mostrar, mas eu acho que pela ordem aqui, posso dar play no filme todo? Ele tem mais uns 15 minutos.
Vocês animam? Vou falar o que é rubrica depois, certinho. Então, vou lá, tá bom? Vou dar play. Vou do ponto que eu parei, tudo bem?
Você tem flores na cabeça. Bom, gente! É lindo! Eu amo esse curta. Peraí, eu vou parar de compartilhar. Eu deixei até o final nos créditos, porque vocês entenderem o todo, assim, né? Quanta coisa tem num projeto audiovisual, né? Um projeto de curta, é tão lindo desse. Vocês perceberam que ele não tem fala, né? Que ele não tem som direto, Marcelo Grell. Ele tem captação de som na... Marcelo Grell é nosso técnico de som, um parceirão técnico de som que está aqui na sala, que faz muitos filmes com a gente. Mas tem captação de som nas ruas, captação de som ambiente. Então, é tanta coisa, né? E aí, quando eu estava falando do apartamento de 50 metros quadrados e de 200, e se você reforma muito de 50, pode ficar mais caro que 200, eu falei da rubrica, e alguém me perguntou sobre a rubrica. A rubrica de um roteiro, aqui uma cena de um roteiro, quer ver? Que é a cena da água, essa rubriquinha da água, da explosão, né? Depois que elas transam e o gozo toma a cidade inteira, foi uma engenharia, uma engenhoca que a gente teve que fazer dentro da nossa locação para ter esse efeito da explosão da água, e depois a gente, obviamente, exatamente, foi todo o orçamento aí. Teve imagem de arquivo e tudo mais, não é que a gente teve aquela cidade inundada, conseguimos filmar aquilo, mas, enfim, é um quebra-cabeça muito louco, né? Então, assim, começando, eu vou mostrar a planilhinha bem basiqueta que a gente trabalhou, que é uma planilha da SPCine, e aí, onde vocês podem entender, assim, esse desenho, né? Essa planilha da SPCine não é uma planilha que eu costumo usar, mas ela tá tudo aqui. Esse projeto, ele foi pensado para 3 diárias de filmagem. Tudo isso que vocês viram aí feito em 3 diárias de filmagem, então a gente teve que dividir os dias com muita atenção, né? Pensando na passeata, pensando na polícia, nas cenas de polícia, delas fugindo e tudo mais, locar essas ruas onde elas corriam e achar essa locação, que é a locação-chave desse projeto, que foi a Ocupação 9 de Julho, que nos apoiou também. Então, foi um outro tipo de parceria, como eu falei, né? Porque tudo isso que vocês viram aí custou 60 mil reais, gatas e gatos e gates. Assim, o negócio não sei como que a gente consegue fazer, mas a gente consegue. Dentro desse desenho de 3 diárias, eu não consigo orçar diária da pessoa. Vocês vão ver aqui que os valores eles são mínimos, eles são basicamente ajudas de custo. Mas existem cachês por fase, né? Cachês simbólicos por fase por etapas, né, que a filmagem tem. Então, na pré-produção, a gente colocou os cachês previstos para as pessoas, na filmagem também, os cachês previstos para as pessoas, e aí a gente realiza de uma outra maneira, fazendo os pacotes, fazendo as combinações, porque nem todo dia você precisa ter todo mundo no set o tempo inteiro. Então, fez a caracterização das personagens, não precisa ter maquiadora com a gente o tempo todo, ou sim, precisamos, porque elas vão correr, elas vão suar e tal. Então, enfim, estou vendo que tem muitas perguntas aí, mas esse é um orçamento base, onde eu tenho as etapas aqui, né?
pré-produção, produção e pós-produção. E aqui tem os outros serviços que são, isso que eu falei, né? Vamos separar um dinheirinho para depois poder pagar as inscrições e tudo mais. Mas é tudo muito dinheiro mínimo, né? Mínimo mesmo, assim. Quem entra muito na parceria, tanto fornecedores, quanto técnicos, quanto elenco, quanto todo mundo, mas nesse desenho está todo mundo desenhadinho aqui. Agora, voltando para a pergunta da Letícia, né, antes da gente entrar, que ela me fez, que ela fala que as pessoas fazem, onde vocês acham, dentro de tudo que vocês viram, desse curto que vocês viram, e essa planilha deixa para depois, tá? Daqui a pouco eu volto com ela. Onde vocês pensam que se gasta o dinheiro numa filmagem? Assim, onde vocês acham que se gastou assim, mais nesse projeto? Alimentação das pessoas? É só ela que vai mostrar pra gente. Sim, bastante. Alimentação, transporte, aluguel de equipamento, a gente acaba tentando sempre na parceria ou não pagando nada, e a locadora entra com a produção associada, ou pagando o mínimo daqueles equipamentos que a gente precisa levar, mas é basicamente em alimentação e transporte. Então, se todo mundo vier fazer de graça um projeto, se tudo for doado, se as locações forem gratuitas, e, enfim, se tiver uma casa pós-produtora que te abrace para depois você conseguir finalizar seu filme, mesmo assim, você precisa contar com uma grana para as coisas básicas do dia a dia, que são alimentação e transporte. Assim, não tem muito como fugir. Dentro desse orçamento, basicamente, a gente gastou com as ajudas de custo de equipe, com alimentação e transporte, e muito nas engenhocas que a gente teve da água que explode no final. A gente também gastou com material de arquivo um pouco, porque a gente teve que licenciar coisas do Datena, da cidade inundada e tudo mais, e efeito, né, porque elas viram água, e a gente teve um tempo de uma pessoa que trabalhava com efeitos, que foi super dedicado ao projeto, também foi uma ajuda de custo, mas foi uma ajuda de custo mais prolongada, vamos dizer assim. E a música licenciada da Lineker, no final, foi gratuita. Então, foi muito trabalho de levantar parcerias, mas se a gente colocasse tudo numa planilha de verdade, de quanto esse filme custaria, eu acredito que, no mínimo, 3 vezes esse orçamento a gente gastaria nesse curta-metragem, na época, né? Porque a gente está falando de 2018 e a gente está em 2025. Então, faz quase 10 anos onde era possível fazer esse tipo de projeto com essa grana. E eu não vou dizer que não seria possível hoje também, mas porque a gente tem muita coisa muito incrível sendo feita por muito menos. Mas estou falando aqui de pesos e medidas, e principalmente de criatividade na produção, sabe? Assim, no levantamento do orçamento e no pensamento da produção, que eu acho que isso é o pulo do gato para qualquer coisa. Fora a forma do orçamento, fora onde você vai jogar as linhas e tudo mais, né? As pessoas e tudo mais. Queria abrir um pouco para conversar com vocês. Respondo, o que eu faço? Respondo as perguntas aqui? Jana, não sei. Pode ir respondendo e fazendo novas. Fazendo novas. Eu acho que quem tiver novas perguntas pode erguer a mão e a gente usa aquela fila
aí aquela ordem para ir chamando as pessoas também. Perfeito. Tá, então vamos primeiro vou trocar uma ideia, e daí depois eu vou para as perguntas escritas? Ou o que é melhor? Bom, Não sei. eu ouvi um barulhinho de alguém levantando a mão, mas eu não estou mais vendo ninguém. Tem alguém com a mão levantada? A Fernanda Coelho está com a mão levantada. Aí eu abro a fila aqui, é isso? Pode falar, Fernanda. Foi a pergunta que eu fiz no chat, se naquela parte lá da manifestação, se vocês usaram isso, né? Porque a gente pode colocar alguns segundos, não passando disso, tem direito à imagem, não sei se isso confere ainda, né? Porque eu fiquei assim, tem motos de polícia passando atrás, né? Tem outras pessoas, ou vocês pegaram autorização de todo mundo, elegeram algumas para ficar mais à frente, Na manifestação, a gente estava com aquela pelotão, né? Aquela parte da manifestação autorizada, por conta disso, né? Dessa prévia com o pessoal do 8M, então, isso já tinha sido combinado. Para a polícia, não teve autorização formal. Essa primeiro batalhão ali, né, que aparece, que a gente passa a câmera muito rápida, a gente não teve pedido de autorização formal, mas a gente pediu autorização costuma pedir, né, para a assessoria de imprensa da Polícia Militar, porque o carro de polícia que está no beco é o carro cenografado. Então, a gente alugou um carro, a arte fez as artes do carro, e aí o que a gente pôde defender com o nosso carro, para além das imagens de fundo e tudo mais, a gente fez, né? Porque ela joga pedra, se esconde, todo aquele mise-en-scène, toda aquela rua é nossa, cenografada e com elementos que a gente levou. Então, é um desafio grande, né? De levantar toda aquela ação da fuga das bombas, né, da fumaça e da correria ali, ter esse carro, cenografar esse carro, ter as autorizações necessárias e também depois filmar a correria, né, alocar essas ruas para filmar a correria toda e tudo mais. Isso tudo estava dentro de uma verba de arte não tão alta, porque e foi uma coisa interessante, que o orçamento do carro completo, adesivado completo, era muito caro, então a gente adesivou só um lado para aparecer para a câmera. Tudo que é onde elas se escondem e tudo mais, não tem arte, entendeu? Então a gente tem que também rebolando com os negócios, né? Todos que vão acontecendo. E o que mais? O pessoal da polícia, etc., pode ser mostrado sendo aos poucos segundos. Eu gostaria de ver a planilha. A Paty Borges perguntou da planilha. Eu mostrei aqui todos. Quem não tem, nunca viu uma planilha, assim. Quem não tem nenhuma. Sei lá, nenhum conhecimento de planilha, nenhuma, zero. Andreisa Moraes, Vitória. Tem várias mãos levantadas. Pode falar. Ou vocês só levantaram a mão? Só levantaram a mão, né? Então, ó, eu vou abrir de novo aqui para vocês. Passando linha a linha aqui, né? Eu passei a turma toda de equipe, então eu não sei se vocês entendem a composição de uma equipe de filmagem, né, para ter um set minimamente coberto. Vou aqui direto para a produção, que eu acho que está completinho, mas a gente precisa de uma
direção, de um assistente de direção, pelo menos, para dar conta, né, do planejamento da filmagem que vai acontecer, e tanto na pré, para direcionar os cronogramas junto aos departamentos que estão trabalhando com a gente, na pré-produção, quanto na filmagem, para cumprir o plano de filmagem. Então, essa nossa assistente de direção, naquela época, ganhou essa fortuna de R$ 1.500 para o projeto todo. Olha que loucura. Mas foi isso que aconteceu. Continuista, nesse caso, não tivemos. A gente mesmo, direção, produção e assistência de direção, deu conta da continuidade. Produção executiva, no caso eu, e Estela, diretora de produção, e platô, também não ganhamos nada na época. A diretora também não. Então, era uma grande parceria de várias pessoas. Tinha um assistente de executiva que trabalhou no projeto por muito tempo, desde a época da contratação com a SPCine até a época da entrega do material, então ele ganhou aqui um cachê simbólico. E aí vieram pessoas trabalhando mais próximas à filmagem mesmo, que daí tem o pessoal do set, tem direção de arte, que foi o Timba, que é um super diretor de arte incrível, o assistente de arte na época foi a Luana, que já faz direção de arte hoje em dia. A gente teve contra a regra, não tivemos. A gente teve uma maquiadora, Simone Souza, especializada em pele negra, é uma maquiadora negra, então, assim, por conta, era uma preocupação, a Carol é uma diretora negra, as atrizes negras, então a gente trouxe a Simone para trabalhar junto com a gente nesse assunto, principalmente porque o filme todo se passava à noite, e o desenho de luz feito com a Júlia Zacchia foi muito importante, né, para trazer essas atrizes à luz, assim, dentro desse ambiente super escuro. Tivemos figurinista, tivemos o técnico de som que foi captar algumas áreas de som ambiente pela rua, para depois a gente poder levar para a pós-produção. Tivemos a nossa diretora de fotografia e operadora de câmera, que foi a Júlia Zacchia, e uma assistente de câmera. Em geral, um departamento de câmera ele é composto por, no mínimo, 4 pessoas, nesse caso foi ela e mais uma pessoa, bem como a diretora, né, era ela e mais uma pessoa. Enfim, a equipe muito reduzida e topando ganhar essa ajuda de custo e tal. Tivemos departamento de elétrica e departamento de maquinária na filmagem. Então, tudo isso tem que estar desenhadinho no seu orçamento para você entender, nas fases que o projeto demanda, quem são essas figuras, quanto tempo essas figuras trabalham e quanto elas vão ganhar. Nesse caso, esse orçamento, ele está desenhado pelo projeto, né? Então, ele está desenhado como um cachê, que é uma verba, para aquela pessoa da equipe que está trabalhando naquele momento, naquele departamento. Mas, em geral, a gente trabalha um orçamento por valor, ou por diária, ou por semana. E também a gente, às vezes, fecha os cachês por mês, dependendo do tempo que as pessoas ficam, né? As pessoas de produção, ou do back-office todo da produtora, acabam sendo contratados por mês, porque os períodos são mais estendidos e tal. Mas, em geral, no cinema, a gente pratica muito os cachês pagos por semana. Enfim, viemos aqui também com a turma que construiu coisas ali que precisavam ser construídas dentro do nosso cenário. A produtora dentro da ocupação, que era a Priscila, nossa super parceira. A gente teve... E aí vão aparecendo coisas também no orçamento. Estamos vendo aqui que não existe nesse orçamento essas linhas estão em branco, as numerações, porque eram linhas que não existiam no primeiro orçamento pensado, quando a Carol apresentou na SPCine o primeiro orçamento. Então, a gente foi desenhando esse segundo orçamento de acordo com a demanda de filmagem que a gente ia ter,
e abrindo essas linhas. Então, a gente acaba nunca mexendo no valor aprovado, né, que está de acordo com a secretaria, e eu vou sempre mexendo em colunas na paralela para demonstrar o que eu previ, por exemplo, aqui, né, o que eu previ para aquele gasto e o que foi realizado de verdade. Então, em geral, o que eu prevejo é realizado, porque é difícil a gente também trabalhar muito com subjetividade, né? Quando você precisa entregar resultados e tudo mais. Esse, como eu falei, é um orçamento muito, muito simples, num modelo muito, muito simples, mas que eu acho que está tudo aqui para vocês entenderem. Depois veio o grupo todo do elenco, que na verdade a gente só tinha 2 atrizes principais, e uma figuração considerável também, partindo ali da passeata e chegando para os lugares onde a gente fez ali o embate com a polícia, a fuga da polícia e tudo mais, a gente trouxe pessoas, mas a gente acabou não gastando dinheiro, vieram muito na parceria, ou às vezes a própria equipe acaba fazendo figuração, a gente entra, fazer coisa, fazer tudo. E aí a gente vem no grupo dos equipamentos. Neste caso aqui, o nosso chefe de elétrica, ele também tinha uma locadora. Então, ele fez um preço super camarada, dentro daquelas 3 diárias, e já contabilizando pré-light, que pré-light é o momento que a gente faz antes da filmagem propriamente dita, ou durante a diária de filmagem, mas em locações diversas e tal. Ele cobrou um pacotão aqui da gente, né, de coisas que, infelizmente, ele não tinha e teve que locar, ou o custo do caminhãozinho dele, enfim, coisas que ele precisou trazer na época, que eu não vou lembrar agora, porque já faz quase 10 anos, mas enfim. Então, dentro do que a gente tinha previsto aqui, a gente até foi mais feliz e economizou uma grana, previsto não, mas aprovado na secretaria, economizou uma grana, mas com certeza essa grana foi para outro lugar do projeto, como eu falei aqui, em linhas que a gente não tinha nem pensado em ter, antes da gente começar a pensar de verdade o orçamento de filmagem do projeto. Porque tem uma coisa também, o orçamento de filmagem do projeto nem sempre é o orçamento que você aprovou na hora de captar um recurso. Então, isso é muito... Eles acabam mudando muito de acordo com os tempos das coisas, com os chamados que existem, com as aplicações que a gente tem que fazer, né? Então, você tem um edital que às vezes te dá, está chamando para você aplicar para 150 mil e um outro para 60 mil, o seu orçamento ele vai variar. E dependendo do edital que você emplacou, você vai ter que fazer dentro daquele valor, mas às vezes você começou pensando uma coisa e vai terminar pensando outra. O final da história é que a gente sempre precisa terminar dentro do orçamento, senão é prejuízo total para todo mundo, né? Então, aqui tinha esse grupo, assim, com um desenho de equipamentos muito pequenininho, e a gente acabou gastando menos do aprovado. Depois, a gente sempre tem o grupinho de quanto a gente vai gastar com HDs, né, labs, e logagem, equipamento de logagem também para o período das filmagens. Nesse caso aqui, a gente gasta, e gasta-se muito com HD, então é um item que a gente não pode nunca economizar. E depois vem a turma do transporte e alimentação, que, enfim, a gente sempre prevê uma coisa e sempre acaba gastando outra. Nesse caso específico do Felicidade Delas, por ter sido uma filmagem que a gente praticamente fez ao lado do metrô da Paulista, a ocupação 9 de julho também fica próxima a transporte público e tudo mais, a gente combinou com a equipe de todo mundo chegar, e aí os carros que a gente tinha, os mínimos carros que a gente tinha, faziam o transporte de objetos, de figurino e de equipamentos que a gente precisava ter dentro das locações. Mas, basicamente, para a rua, a gente foi muito documental, assim, muito pequenininho, com muito pouca coisa, e a pé, sabe assim? Cada um pega uma coisa e leva.
Foi basicamente isso que aconteceu. Mas mesmo assim é uma grana, né? De 60 mil, você gastar 7 paus e 200 é muito dinheiro, né? É um sexto quase do projeto todo. E aí a gente vai chegando perto dos itens de produção, que também não estavam pensados logo que a Carol aprovou o orçamento na SPCine, mas que a gente teve que trazer por conta dos efeitos práticos que a gente teve na hora de filmar, que o caminhão-pipa que a gente teve que trazer para jorrar toda aquela água no final da cena das meninas, a traquitana que a gente teve que construir com box trans, com madeira, enfim, teve técnico daqui, dali, daqui, para construir tudo aquilo, e basicamente a gente gastou naquilo tudo mais 7 paus, 755, então, quer dizer, mais um sexto do projeto quase. Então, vocês veem que parece que é muito dinheiro, mas quando você vai dividindo os valores nas linhas de orçamento, seja na equipe, seja para a equipe, seja para equipamento, seja para algum efeito prático que você tem que colocar porque o filme pede aquilo, de repente não tem mais nada, acabou o dinheiro. E aí isso inclui tudo, né? A cenografia, o figurino. Então, aqui são valores muito, muito, muito irrisórios, muito mínimos perto de uma produção de um longa-metragem ou de uma série de TV. Mas são valores altos para este orçamento aqui. Daí o apartamento de 250, sabe assim? Então, isso, com cenografia, a gente gastou pouca grana, gastou 3 paus e 800, mas é muita grana dentro de um orçamento de 60 paus, né? Porque daí vem isso, vem o objeto, aí junta com o transporte, junta com a comida da equipe de arte, mais os cenotécnicos que foram lá montar uma estrutura qualquer, o outro que foi fazer uma outra coisa e tudo mais. Aí você vai colocando isso numa somatória, que nesse orçamento a gente não tem especificado, mas, em geral, é uma conta que tem que se fazer para entender quanto cada departamento custa dentro de um processo de filmagem. É que num curta-metragem, olhando para todos, assim, eu acho que esse foi o melhor exemplo que eu pude trazer para vocês, assim, acaba que ele é meio irreal, assim, sabe? Do que realmente custaria se a gente fosse colocar no papel. Talvez numa próxima aula, um próximo pensamento, assim, no próximo curso que a gente fizer, eu vou trazer um comparativo do que custaria esse curta se a gente tivesse orçado o que ele realmente custasse e quanto a gente fez ele custar mediante a grana que a gente tinha captada e tudo mais, sabe? Acho que talvez faça mais sentido, mas tá dando para entender, gente? Desculpa, eu tô falando que nem uma louca, mas só queria terminar aqui um pouquinho os grupos de orçamento para a gente chegar lá. Então, a gente teve aqui, dentro desse orçamentão, né, dessa planilhona, a pré-produção, que estava desenhada aqui, que é o período que acontece antes de toda da filmagem, mas não é o primeiro período. O primeiro período é o desenvolvimento do projeto, depois vem uma preparação no projeto, depois vem a pré-produção. Pré-produção já é quando as coisas já estão muito resolvidas. Mas, nesse caso, a gente está falando que ele custou um todo, né? Então, aqui vocês vão ver que eu nem previ e nem realizei nada na pré, porque foi todo um pacote só, e o projeto acabou sendo construído dentro desse pensamento. Então, eu, a Carol, e as pessoas criativas que estavam envolvidas desde o período da preparação do projeto, a gente já veio com as coisas muito pensadas para realmente chamar as equipes sabendo muito do que a gente queria fazer. Então, eu e a Carol achamos as locações, eu, a Carol, a Estela, o diretor de arte, sabe? Todo mundo trazia ideias e a gente ia fazendo um pouco do todo antes, para quando a gente fosse entrar em visita técnica, por exemplo, que é uma etapa que acontece na pré-produção, isso já tivesse bem andado, para a gente ser bem certeiro e gastar o menos tempo possível da turma,
que estava no projeto fazendo um preço bem super parceiro, né, para estar no projeto, enfim. Claro que 3 diárias estavam ali pagas dentro desse pacote, que era o período que eles trabalhavam todos o tempo integral, mas essa preparação foi feita basicamente dessa maneira. Então, pré a produção, que eu considero que é o período de filmagem e de produção, e depois a gente entraria, e junto com isso vem todas essas verbas, transporte, alimentação, arte, figurino, objeto, efeitos práticos, equipamentos de som, de elétrica, maquinária, tudo que vem junto, e depois a gente entra na pós. Aí a pós-produção, que daí vocês vão ter uma aula bem legalzuda na próxima quinta, tanto de produção quanto de pós, com a Stella e com o Luiz Dreyfus, mas olhando para o orçamento da pós, minimamente a gente precisa considerar o montador, o editor de som, né, e mixador daquele projeto, só que dentro desses serviços tem 1001 coisas para separar em linha, né? Se fosse hoje separar em linhas, daria para falar que a gente tem Foley, que a gente eventualmente teria ADR, que é a dublagem não, desculpa, o ADR é quando o som não foi muito bem captado no momento da filmagem, mas você traz a pessoa para o estúdio para ela dar o texto e você colar ali na edição de som no filme montado. Que mais a gente teria? A gente teria as edições de diálogo, que nesse caso a gente não tem diálogo. Aí a gente teve muito desenho de som, né? A edição de som veio com muito desenho de som ambiente. Então, esse técnico de som que foi com a gente para o set captou nada de diálogo, mas muito barulho, muita coisa que estava acontecendo ali. E, efetivamente, a edição de som e a mixagem, que acontece no final, daria para estar tudo aqui dividido em linha. Só que a gente colocou numa só, porque era um pacotinho para fazer tudo. Também daria para orçar, a gente orçou, né, a Carol deve ter orçado, o equipamento que se usa na pós, que basicamente são ilhas de edição, computadores para o montador, para o editor de som, para o mixador, as mídias também, né, que vem junto. Na época, a gente entregava ainda cópia em DVD, tinha até Blu-ray, olha que loucura. Hoje em dia, HD, e a gente entrega um DCP, e também formatos específicos para televisão, da gente dar saída nesses deliveries que são diferentes, assim. E aí, outros serviços que englobam muitas coisas, né? Música, a mixagem está aqui também. Daí, na imagem, depois da montagem, a correção de cor. Só que antes da correção de cor, a gente precisa aplicar os efeitos, que é aquele que eu mostrei lá, das meninas derretendo, né, virando água. O designer gráfico que vem junto para construir o crédito final, inicial, colocar o nominho de todo mundo ali, né, nas cartelas. A trilha sonora, na verdade, a gente não teve, porque a gente só licenciou uma música, mas, enfim, essa linha precisa sempre existir, nunca esquecer. E aí, isso, né, se tivesse diálogo, a gente precisaria transcrever esse diálogo, traduzir esse diálogo para línguas que a gente gostaria de circular ali pelo mundo. Então, inglês é default, né, nos orçamentos, a tradução dos filmes para inglês. E acessibilidade, porque a gente sempre pensa todos os filmes, e também depois, enfim, virou lei, né, em âmbito federal, e todos os editais também colocaram como regra a acessibilidade, né, obrigatória para os filmes em todos os formatos, o que é uma bênção divina. As imagens de arquivo, que estão aqui zeradas, então a gente conseguiu mesmo, não me lembrava, mas a gente conseguiu mesmo apoio da Band na época, e as entregas em DCP e dos arquivos digitais que a gente precisou, porque, felizmente,
esse filme acabou sendo licenciado para muitos lugares. Ele participou de muitos festivais, e ele foi licenciado para muitos lugares também. Hoje ele está na Itaú Play, as meninas passaram aqui o link no nosso chat aqui, mas ele já passou pela MUBI, já passou pela Filme, já passou, acredito, pelo Canal Brasil, não sei, foram muitos lugares, mas enfim, não foi muito legal a trajetória dele. E aí, chegando ao fim aqui, nas despesas, nas taxas e despesas outras, né, que a gente tem com o filme, a gente sempre tenta salvar a taxa de gerenciamento, que a gente pode considerar até 10% do orçamento do filme, que no caso, nesse caso não deu, obviamente, mas a gente conseguiu salvar R$ 2.000 que pagam custas internas da produtora mesmo, sabe? Que, imagina, basicamente todo mundo trabalhou de graça, mas coisas assim, sei lá, o aluguel de sala que a gente teve na época da produção do curta, manutenção, enfim, pessoas, né, que trabalham no back-office da produtora mesmo, a prestação de contas do projeto, muitas coisas. Então, por isso que é muito importante pensar na taxa de gerenciamento sempre que você for pensar num orçamento. E não menos importante, aliás, talvez uma das rubricas mais importantes de todo, o seguro, que não estava orçado, mas depois a gente colocou aqui. O seguro do filme é uma das coisas mais importantes do projeto, porque sem o seguro, se acontece alguma coisa, como acidentes com elenco ou com equipe, roubo, não furto, tá? Mas roubo de equipamentos comprovado e tudo mais, você não vê dinheiro de volta de nenhuma maneira. E a produção, obviamente, não vai ter, se já não tem dinheiro nem para pagar as pessoas e nem ela própria, imagina para pagar um roubo de equipamento ou um acidente, um tratamento super difícil de alguém que sofreu um acidente indo para o set ou voltando do set. Então, as pessoas da filmagem têm que estar cobertas, isso é regra do sindicato, isso é regra da vida de qualquer produtor, mesmo que você tenha R$ 5 para fazer seu projeto, separa um para pagar o seguro, porque depois as consequências podem ser muito, muito, muito bizarras. E, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de experiência, porque eu sempre separei o seguro, acho que por ter vindo de publicidade e depois feito filmes muito grandes, assim, eu já tive muitas intercorrências em filmagem, graças às deusas, eu tinha seguro pago para cobrir as intercorrências que eu tive na filmagem. Isso é em qualquer tipo de filme, documentário, ficção, curta-metragem, longa-metragem, série de TV, tudo, 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 orçem seguro. Vocês podem ver aqui que dos 60 mil, a gente gastou 64 no final, esse filme, mas também a gente conta com uma benção, outra benção divina, que é os rendimentos do filme, do dinheiro aplicado em conta. Então, assim, sempre que a gente recebe um dinheiro do incentivo, a gente é obrigado a colocar no banco, a colocar numa aplicação bancária, que é determinada, na maioria das vezes, pelo fundo que pagou aquele dinheiro, e esse dinheiro vai render durante o período. Quanto mais você deixa mais dinheiro guardado por mais tempo, mais dinheiro ele vai render. Esse filme, ele rendeu R$ 4.352, e ele foi gasto integralmente no projeto. E, aí, obviamente, a gente deve ter colocado mais alguma coisa ou outra, porque é isso, todos trabalhamos de graça, basicamente, da produtora. Eu vou parar de compartilhar, senão eu não vejo vocês, tudo bem? Daí a gente pode conversar um pouquinho, porque faltam 10 para as 9, e eu ainda preciso falar um pouco de financiamento. E eu queria abrir para perguntas, assim, em geral. Assim, rola? A gente tem 3 pessoas na fila. Então pode falar. Andreísa. Andreísa. Você precisa aceitar a participação.
Pedro quer falar e depois a gente volta para a Andreisa? Ok, posso falar sim. Boa noite. A minha pergunta meio que são duas, mas acho que faz parte de uma coisa só. Primeiramente, eu queria saber, em edital, quão importante é você dividir o orçamento pressuposto e o efetivo. Eu não sei se a utilidade dos dois, se precisa entregar os dois, e se, como você tinha dito, dos imprevistos e tudo mais, se tem alguma coluna que coloca isso, ou algum cálculo que separa algum dinheiro para esses imprevistos, ou é mesmo desse gerenciamento de um dinheiro que não gastou em algum lugar, acaba indo para esses imprevistos? Essas duas perguntas. Tá. Nesse orçamento, você está perguntando da coluna de previsto e realizado, né? Isso. Isso na verdade, eu coloquei o orçamento de trabalho aqui, mas o orçamento aprovado, vou mostrar ele como ele estava, zerado, né? Assim, ele não precisa da coluna de previsto e realizado, ele precisa solamente dos custos. Ah, desculpa, gente, pera. Ele precisa solamente dos custos que você tem por linha. Não, esse não é, esse aqui. Eu acho que é, peraí. Ai, não vai dar certo isso, mas eu vou. Basicamente, você não precisa dessas 3 colunas que eu tô selecionando aqui. Você precisa dele somente até a coluna G, que é o total. Uhum. Posso subir isso? Não. Ele tá num negócio aqui que eu não sei mexer, gente, desculpa. Tá dando para ver, Rafa, já tá certinho. Tá. Mas basicamente é esse orçamento que a gente precisa aprovar. O previsto, realizado e o saldo eu faço para controle próprio mesmo, sabe? Para controle de produção. Porque nem sempre que eu aprovei, como eu falei, né? Nem sempre que eu aprovei é o dinheiro que eu vou gastar, porque às vezes eu orcei um projeto em 150 mil, mas eu tenho um edital de 60, eu tenho que adequar aquele orçamento de 150 para 60. E aí, eventualmente, vai faltar, enfim, eu vou ter que prever diferente os valores naquelas rubricas, para que a gente fique dentro do dinheiro, ou tentar captar mais dinheiro. Basicamente é isso. E qual que foi a outra pergunta? Sobre os imprevistos, se existe algum cálculo sobre ou é gerenciamento mesmo? Eu gosto de. Não existe. Nos editais públicos não existe. A gente não pode, na verdade, apresentar linha de contingência. Isso é uma espécie de loucura, mas é real. Então, eu coloco sempre nos grupos, né? Então, equipe. Sempre, se couber dentro do seu orçamento, tenta embutir dentro dos custos básicos de produção. Então, suas despesas de produção, seus gastos no dia a dia com insumo, seus gastos nos consumíveis dos departamentos, né? Então, assim, elétrica, precisa comprar lâmpada, fio, tomada, sei lá, coisas. Pregador, gente, uma coisa que gasta muito é pregador, né? Não, brincadeira, mas fita crepe, essas coisas, insumos, coloca um dinheiro grande ali, sempre maior do que você realmente tem ali no papel, porque é onde vai, né? Os insumos é onde vai. E também embutindo um pouco mais, né? Contando com essa contingência na alimentação e no transporte. E dentro do transporte, no combustível. Combustível é um negócio que é, às vezes, descontrolado. Porque é isso, eu previ que eu ia filmar numa locação super central, que todo mundo chega de metrô. Mas não, a locação de graça que eu descolei é lá em Mariporã. Clã. Eu vou precisar de carro,
eu vou precisar de gasolina, vou precisar pagar KM, vou precisar de motorista. Então, tudo isso vai inflar o projeto, por mais que, tudo bem, a van está de graça, mas o combustível não vai estar de graça. Os consumos precisam ser muito bem orçados para evitar estouro, né? Daí sua contingência está ali, porque a taxa de administração, ela precisa ser guardada para a administradora do projeto, porque um filme não se resume a um desenvolvimento, preparação, pré-produção, filmagem e pós-produção. O filme tem muito tempo de execução, né? Depois que ele está pronto, aí você vai escrever em festival, aí depois você vai viajar por esses festivais, se tudo der certo. Com isso, você vai gastar dinheiro, né? Para isso, para aquilo. Às vezes vão te pagar uma passagem, às vezes não vão te pagar uma passagem. Aí depois você ainda precisa tentar vender esse projeto para algum canal que queira licenciar, ou plataforma, ou não sei o quê. E ainda você vai ter que ficar prestando contas. Se for dinheiro do fundo setorial, pior ainda, quer dizer, melhor e pior. Mas você tem 7 anos que você precisa entregar relatório de comercialização. Sabe? Então, é um negócio, gente, que todo mundo fala, porque a taxa do produtor 10%, não sei o quê. Gente, é um dinheiro miserável, perto do tempo que a gente gasta num projeto mesmo, que a gente trabalha num projeto. Entende? Então, assim, não é que o produtor realmente, eu acho que é a última pessoa que fica rico trabalhando com cinema. Mas eles existem. Eu sou prova. Eles existem, estamos aqui vivas. E por isso precisa pensar muito bem direitinho no orçamento. E por isso que eu comecei a aula lendo uma cena de roteiro, para tentar imaginar coisas, e daí mostrando essas imagens, para tentar trazer, para além do númerozinho, da planilhinha bem formada. Teve alguém que perguntou aqui, tem um modelo de planilha para passar? Existe um modelo público dentro do site da Ancine, que é o modelo de orçamento da Ancine. Posso abrir um vazio aqui, para vocês entenderem, mas é um super completo, que tem todas as linhas, você pode ir criando linha, pode ser, vou gastar com canudinho, quero orçar só a linha do canudinho, deixa a linha do canudinho, sabe? Porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né, do coisa, mas existe, posso procurar e depois, sei lá, como é que está sendo esse e-mail aqui, mandar para vocês o orçamento aberto. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer mais perguntas, estou... Perfeito, muito obrigado. É isso. E se precisa... Foi tudo bem, tá bom. Alguém mais? Eu ainda não tive resposta da Andreísa, mas a gente tem várias perguntas no chat. Lê, você me ajuda aqui? Sim. Ó, a Fernanda Oliveira Cardoso perguntou se essa planilha é o padrão para orçamento. Não. Essa que você mostrou. Não, essa foi o padrão para orçamento para esse chamado específico, né? O padrão que eu uso para orçamento de projetos incentivados é a tal da planilha da Ancine, que eu deveria ter ela aqui na minha mão, que eu não estou sem ela, mas eu vou achar. Peraí. Aí eu deixei passar uma pergunta da Isabel Bernardes. Vocês fecharam uma quadra da Paulista para filmar? Não, a gente fechou um acordo com o bloco do próprio 8M, com o próprio pessoal que organizava a passeata. Então, conforme a gente foi andando, porque o próprio 8M, como é que fala? Pediu autorização para fazer a passeata. A gente era uma equipe de filmagem dentro da passeata, filmando aquelas pessoas. Então, a gente ia caminhando com eles ali e filmando, sabe? O Lincoln Figueiredo perguntou, esse filme teve só a SPCine ou tem outras fontes no valor final do filme? Esse filme só a SPCine. Mesmo. Aí o Marcelo Grell perguntou onde conseguimos o modelo da planilha, mas acho que já foi, né, respondido. Essa específica, Grell, como eu falei, tem muitos editais que vêm com um modelo de planilha específica.
E aí você tem que fazer o orçamento daquele jeito. Eu sempre orço no modelo de planilha da Ancine, mas para projetos assim no geral, sabe? Mas depois, por exemplo, o PROAC, que é um edital que é estadual, ele agora resolveu ter uma planilha própria deles. E pior, ela não é uma planilha baixável, ela é uma planilha que você imputa os valores no sistema. Então, é muito caído mesmo, muito caído, porque a gente trabalha que nem um louco numa planilha que tem um modelo do nosso pensamento ali, que eu estou procurando aqui para abrir para vocês, mas depois você tem que reorganizar seu pensamento dentro da planilha que eles nos proporcionam ali dentro do sistema, entendeu? E é um inferno. E demora muito até para você colocar em pensamento aquilo que você pensou dentro da sua planilha da Ancine ou qualquer outra. Então, assim, para projetos incentivados, eu trabalho com modelos Ancine, que é esse que eu vou tentar abrir, e para projetos para streaming, não sei o que, eu trabalho numa planilha muito específica dentro de um programa chamado Movie Magic, que daí é uma outra parada, que daí se a gente... existe curso específico para isso, porque são programas para orçar doses cavalares de pessoas, linhas, orçamentos. Então, assim, a planilha da Ancine, ela não tem um índice, né, que você vai mudando. Vou filmar em 6 semanas, ou vou filmar em 3 dias, ou vou filmar em 4 meses. Você não muda automaticamente, o movimento que te proporciona isso. Então, quando a gente precisa muito de grandes números, agilidade máxima para entrega no streaming, por exemplo, aí eu preciso de uma ferramenta um pouco mais dinâmica do que um Excel. Mas também dá para fazer no Excel, tá? Assim, nunca diga nunca. Eu já trabalhei em tudo quanto é tipo de modelo de planilha possível. Mas como é que a gente está falando de curta-metragem, eu estou mostrando a planilha base deste orçamento, desse edital, né? O que mais? O Marcelo seguiu perguntando, né, se tem alguma estimativa de percentual para cachê dos talentos e divulgação, mas eu acho que quando você detalhou quase linha a linha ali da planilha, você acabou passando por isso, né? Eu acho que para talento, dependendo do talento, eu acredito. Tem 1000 negociações, né? Assim, na verdade, depende do talento que você está trazendo, tanto no roteiro, quanto na direção, quanto no talento ator, atriz, atore, porque eles trazem muito valor de produção também, e muitas portas podem se abrir com um talento. Então, às vezes, a pessoa pode custar muito dinheiro, ou pode custar também um dinheiro base, que depois ela... E te pedir uma produção associada, por exemplo, e depois levar os rendimentos do filme, né? O que a gente chama de RLP, que é a receita líquida do produtor, depois que o projeto foi vendido, depois que você tirou todas as taxas, depois que não sei o que depois, em teoria, sobraria uma grana para você, mas às vezes eles entram em parceria por N motivos. Às vezes porque está a fim de fazer um filme autoral, fazer um formato curta-metragem, um formato longa-metragem independente. Então, não existe uma regra, mas pode ser calculada uma porcentagem, sim, do orçamento total, sabe? 5%, 3%, dependendo do talento, nem sei, sabe? Aqui no Brasil, eu acho que é mais ou menos essa média, assim, que a gente pode calcular. A Fernanda Oliveira Cardoso perguntou: os valores da equipe e atores, são eles que passam ou vocês já tinham esses valores especificados? Então, na previsão do orçamento, né, eu vou voltar sempre na premissa de que nem sempre o orçamento que você aprovou é o orçamento que você vai executar. Então, o orçamento que você aprovou está ali divididinho em várias linhas, né? Então, tem uma equipe completa, tem um elenco, tem as despesas de produção,
tem o transporte, tem a alimentação, tem a pós-produção, né? Os custos operacionais, a taxa de gerenciamento, seguro e tudo mais. Mas nem sempre aquilo que você orçou daquele jeito, com aquele pensamento daquele momento, vai ser o que você vai executar, porque às vezes você, putz, até orçou a atriz, você fala, olha, no meu orçamento está custando R$1.000, mas ela fala, eu quero 1.200. Aí você fala, mas eu tenho 1.100. Aí tá bom, fechou em 1.100. Só que na época que você vai lá fazer a filmagem, ela não pode mais. E aí você tem que negociar uma outra pessoa que custa 2. Ou não, você acabou seu dinheiro e você só tem 500. Então é tão variável, gente, as coisas, sabe? É tão... E precisa, eu acho que assim, para ser produtor, você tem que ter a cabeça muito aberta, muito flex, total flex mesmo, porque muitas variáveis podem acontecer do momento que você pensa, que você orça, que você aprova, que você teve o dinheiro na conta e que você foi executar efetivamente o orçamento, sabe? Então, eu diria aqui, eu digo para ele quanto eu tenho. Não espero ele me dizer quanto ele quer, porque querer todo mundo quer tudo, né? Então, partindo do princípio que a gente está falando aqui de um curta-metragem, que custou R$60.000, que dentro daquele modelo de orçamento estava mais ou menos equiparado, todo mundo ganhando X reais, eu vou oferecer para aquela atriz, para aquele ator, uma grana proporcional também, e ele topa se ele puder, se ele quiser. Às vezes ele não vai topar. Fazer o quê, né? A Paty Borges perguntou, o Giroflex, vocês que fizeram? Sim, não fizemos, a gente pegou emprestado de um... Tem umas pessoas no cinema que elas são especializadas em determinados produtos, né, produções. Então, para esse caso, como a gente tinha policial, arma, giroflex, e carro, né, especificamente, a gente fez um negócio com uma pessoa que trouxe um giroflex, sabe? Um giroflex emprestado. Mas tem para vender na Santa Efigênia. E acho, inclusive, que o que ele emprestou não serviu e a gente teve que usar um que a gente comprou na Santa Efigênia, que nem era um giroflex, mas era uma luz que fazia aquele... Não sei se você lembra, Estela, mas enfim. Foi alguma coisa que a gente... O giroflex em si não imprimia aquela luz que a gente queria, e a gente teve que fazer uma outra tractana com uma outra luz que a gente comprou na Santa Efigênia. Foi isso mesmo. Né? Aparece na cena o giroflex ligado no carro, isso aparece. Mas quando está refletindo no rosto das atrizes, ou foi de celular, um efeito do celular, alguma coisa assim que a Julia Zack inventou, porque o giroflex não rolava. Exato. Então, essas coisas que acontecem no meio da nossa vida. E a Clara Cury perguntou, Rafaela, não entendi porque o valor previsto está menor do que o valor da verba em alguns casos. Porque, às vezes, a verba, como eu acho que eu mostrei uma das rubricas ali, né? Eu tinha previsto... Deixa eu abrir aqui de novo. Eu tinha previsto... um total de 8,5 paus em equipamentos, quer dizer, existia na previsão do orçamento 8,5 paus de equipamento, só que a gente conseguiu negociar um pouco menor, porque a gente já estava estourado em outras rubricas, entendeu? Então, isso também precisa fazer um pensamento antes, porque é aquilo que eu falei, nem sempre aquilo que você orçou é aquilo que você vai executar, porque coisas aparecem, tempo passa, né? Negócios que você fez ali no começo do projeto acabam virando outros negócios. Ou mesmo as atrizes aqui. Tinha R$1.000 atrizes mesmo. Foi na parte das atrizes que eu estranhei, porque eu achei que tinha sido feita, por exemplo, uma proposta X e depois diminuiu. É isso que eu achei estranho. Não, aqui tem uma questão também, né? Por conta de prestação de contas. As atrizes, elas não tinham nota fiscal. E a gente, para prestação de contas, trabalha muito, tem que trabalhar obrigatoriamente, ou com emissão de nota fiscal de equipe total, né? Locação de equipamentos, no caso de locação de equipamentos, e quando as pessoas não têm notas, tem que trabalhar com RPA. RPA é um rolo, porque você paga uma nota de serviço, uma nota não, né? Mas um recibo de serviço,
E em cima desse recibo tem um monte de imposto. Então, aqui, muito provavelmente, já está deduzido todos os impostos que as meninas deixaram de ganhar, né? Mas foi pago para imposto de renda na época, os 11% de ISS e INSS, sabe assim? Então, aconteceu. Mas aqui, por exemplo, nos equipamentos, a gente tinha 8,5 paus de equipamento. A gente conseguiu gastar um pouco menos. A metade, quase a metade do que a gente tinha orçado, mas porque eu já tinha estourado aqui, ó. Essas rubricas não existiam, né? Essas linhas não existiam. A traquitana foi muito caro. Então, às vezes, eu juntei um serviço no outro, sabe assim? E aí você vai passando, negociando os dinheiros, né? Se eu fosse executar o orçamento tal e qual ele foi aprovado, eu não ia ter dinheiro para fazer 1/3 do que eu fiz aqui. De verdade, sabe? Entendi, obrigada. Era mais a parte da negociação dos cachês mesmo que eu estava... Ao mesmo tempo, por exemplo, o nosso técnico de som tinha um cachê previsto aqui no orçamento de 1.000 e a gente fechou 1.500, né? Porque a gente teve 3 diárias, muito provavelmente ganhou R$500 a diária nesse orçamento aqui. E por aí vai, né? Assim, é muito o que você está vivendo naquele momento com aquela grana. A Fernanda Coelho perguntou, isso faz um tempo já, eu acho que você também acabou respondendo. Também queria saber se nesse orçamento entra valores para inscrição em festivais, desculpa. Antigamente tinha que fazer DCP. A gente ainda faz DCP. A gente ainda faz DCP, sim. Dentro do nosso orçamento, a gente tem que colocar essa rubrica aqui. Então, eu tive uma entrega de DCP aqui, ó, nessa linha 146, que a nossa finalizadora fez a esse preço. E, em tese, aquilo que eu falei lá no começo, né? Sempre pensar em uma grana para inscrição em festival, sim. Aqui não teve, acho que a gente gastou do nosso bolso, ou gastou dessa taxa aqui inexistente, mas deveria ter. Só que nem todo orçamento, né? Nem todo chamado vai te proporcionar também colocar essa rubrica, entendeu? Essa é a questão. Então, às vezes você tem que colocar como envios, né, de correios e tudo mais. Cada vez mais a Ancine, principalmente, está limitando o número de rubricas quando se trata de despesas administrativas ou que o escritório maneja para além da filmagem, né, para além do desenvolvimento, da preparação, da pré, da filmagem e da pós. Essa é o X da questão. E aí é isso, despesas administrativas, às vezes não pode aluguel de bases, pagar o seu back-office interno com dinheiro público, porque, enfim, em tese, ele é contratado da sua empresa, mas aí como é que você faz para manter a sua empresa, para fazer desenvolvimento de projeto, para entrar no edital, para ganhar o edital? Parece que a gente não vive de nada, que a gente vive de luz e só sai do casulo na hora de filmar, sabe assim? Então, é meio complexa essa equação, sabe? A Fernanda Oliveira Cardoso perguntou, quando ganha um valor de algum edital, se não gastar todo o valor, devolve para o edital ou temos que usar todo esse valor? Devolve. Aí está lá, eles pedem para devolver. A Larissa Rocha do Carmo perguntou, quantos % do orçamento é o ideal deixar separado para imprevistos? Gente, eu deixaria no mínimo 5% de um orçamento, 10% seria perfeito, mas depende do seu orçamento, né? E depende do tamanho do seu imprevisto. Uma coisa é filmar 3 dias ali na Paulista, outra coisa é filmar 8 semanas na Paraíba com 200 pessoas em 2 unidades, por exemplo, sabe assim? Então, assim, os imprevistos podem ser muito grandes ou muito pequenos. Assim, proporcionalmente, eu deixaria uns 5% no coisa. A Cláudia Luz perguntou, teria uma planilha modelo que fosse possível compartilhar?
essa da Ancine, que está dentro do site da Ancine, você consegue essa planilha, peraí. Rafa, eu procurei, mas dentro da IN 158, agora tem vários formulários que não é exatamente. A gente tem uma parte que é o orçamento, mas aí eu teria que explicar em qual parte desse formulário está o orçamento. Eu acho melhor a gente mandar um modelo para todo mundo depois. Eu posso mandar o modelo de planilha anterior que a gente usava, porque agora também, para completar a nossa saga, você orça numa planilha normal, no seu Excel e tal, mas depois, para você colocar para aprovar para execução dentro da Ancine, você tem que passar para outra planilha, que é essa que a Jana acabou de falar, entendeu? Então, assim, tá complexo, gente. Não tá fácil. A Fernanda Oliveira Cardoso perguntou: teria algum curso que recomenda para quem quer trabalhar com orçamento? Eu acho que todos os cursos de produção são interessantes e eu acho que, inclusive, existem. Eu vou abrir aqui uma planilha que eu achei, que é o modelo da Ancine mesmo, e que já está na planilha de aprovação para execução. Mas tem cursos de orçamento específicos, viu? Para cinema. Eu acho que tem algumas escolas, a gente depois pode listar para mandar para vocês. Mas, ó, vocês estão vendo, então, né? Aqui. Esse é o modelo de orçamento da Ancine, que é o que eu costumo usar para todos os meus projetos que não são projetos de streaming. Para streaming eu uso outro tipo de orçamento, que é Movie Magic, como eu falei. Mas nesse orçamento, basicamente, eu tenho todas... É como aquele, vamos dizer assim, mas eu tenho as fases do projeto aqui já detalhadas, né? Então, desenvolvimento do projeto, a preparação não está aqui, deveria estar, porque ela é uma fase intermediária entre o desenvolvimento e a pré-produção propriamente dita. Então, acaba que a preparação acaba entrando dentro do desenvolvimento, quando você vai apresentar para a Ancine, ou você abre um novo grupo, mas quando você vai preparar para a execução, você não vai ter. Aí vem a pré-produção, né, como aquele outro orçamento da SPCine, a produção e filmagem, que vem com todas aquelas rubriquinhas, então toda a equipe, você vai colocando aqui, abrindo linha, todo elenco principal, todo elenco coadjuvante, todo elenco secundário, a figuração, a cenografia que você vai gastar, figurino, maquiagem, né, verba de maquiagem, verbas de equipamento, de luz, de câmera, de som e tudo mais, o material sensível que você vai ter na filmagem, o laboratório que você vai usar na filmagem, que antigamente a gente tinha, quando a gente filmava com negativo, um laboratório para revelar o negativo. Nesse caso agora, a gente, com digital, a gente também precisa mandar para o laboratório para ele organizar as mídias, né, que são logadas durante o dia, e também conferir se não tem, se o material está todo lá, se não teve nenhum problema técnico com a diária daquele dia. Alimentação, transporte, aí viagens, né, passagem aérea, hospedagem, e as despesas de produção, que são muitas, daí muitas. Aluguel de infraestrutura, despesas de produção de set, que são coisas de gastos em dinheiro, em geral, que a gente tem no dia a dia, despesas com faxineira, com copeira, sei lá, coisas que a gente tem que gastar durante o tempo de uma produção, que às vezes num curta não faz muito sentido, porque é muito rápido, mas num longa faz sentido, né, porque você está muito tempo ali, uma turma e tudo mais. E depois a pós-produção, que aqui está bem decupadinha, né, que eu tinha falado, que o som ali estava super restrito, mas aqui eu também tenho uma equipe de pós, então tem a direção, tem a produção, tem a montagem, tem um designer gráfico, tem pessoas aqui, o material sensível também, que hoje são HDs, e os LTOs, onde a gente faz as armazenagens mais confiáveis hoje em dia. Laboratório de imagem continua trabalhando,
estúdio de som e efeitos sonoros, edição de imagem e som, créditos e letreiros, efeitos de imagem e som, trilha sonora, né, que é a música original, e também os direitos autorais de músicas e imagens também, que pode aparecer, né? No nosso caso, a gente tinha licenciamento de imagem e licenciamento de música. Acessibilidade, que é lei, então hoje em dia a gente precisa entregar, alimentação de pós-transporte, passagem aérea, tudo que for inerente àquele período do projeto. E as despesas administrativas que cada vez diminuem mais. Aqui, antigamente tinha um monte de rubrica, agora não tem mais. Tem advogado, contador, controller e seguro, que é o que dá. Então, e aqui a taxa administrativa, né, que é aqui, o gerenciamento, que é até 10% do somatório dos itens anteriores. Eu queria falar um pouco de financiamento de curta, né, que eu não falei, daqui a pouco vai acabar o tempo. A gente tem mais 10 minutinhos. Perguntou exatamente sobre isso. Não, imagina, eu comentei que a Fernanda Coelho perguntou exatamente sobre isso. Exato. Bom, como eu disse, curtas-metragens, eles têm alguns modelos, né, de financiamento possíveis para serem feitos aqui no Brasil, mas eu diria que, para além do financiamento que você vai fazer, pensa sempre nas suas parcerias, tá? Porque eu acho que cada vez mais difícil da gente conseguir compor e ter o orçamento total e real do curta-metragem para executar um projeto. Mas, em âmbito federal, eu diria que a gente tem a Lei Rouanet, que é uma lei que, para longas metragens e para séries, não se aplica, mas para curtas e médias metragens ela se aplica. Então, você pode inscrever seu curta na Lei Rouanet e captar dinheiro nas empresas abatendo do imposto de renda. Então, isso é muito legal. Nunca fiz, mas deve ser legal. Porque tem gente que já conseguiu captar via lei, que tem, né, que conhece empresas que possam pagar e tudo mais, e tem esse mecanismo federal que é interessante. Para além disso, a gente cai nos chamados públicos do Fundo Setorial, que hoje, e do MINC, né, que hoje são as duas únicas fontes federais que a gente tem para fomento do audiovisual. Então, só que esses chamamentos, né, tanto do MINC quanto do Fundo Setorial, eles são editais públicos, a gente não tem mais, não tem fundo automático para você ir lá, inscrever o seu projeto e, se tiver na verba do ano, por exemplo, tirar aquele dinheiro para fazer o seu projeto. Ele, que é o que a gente chama de fundo automático, é sempre por chamamento via edital, e aí tá difícil de abrir esses editais públicos para curta-metragem. Não sei de nenhum federal aberto agora, mas já existiu, tanto no Fundo Setorial, quanto no Ministério da Cultura. Antigamente, inclusive, teve um dos curtas que eu produzi pela Manjericão, que foi uma composição de um chamamento estadual e um federal, que era um projeto chamado Carmen Santo, que era voltado para filmes de mulheres da época. E a gente fez um curta de animação compondo duas receitas. Foi a única vez que eu consegui fazer isso. Carmen Santo era federal, via Ministério da Cultura, e o prêmio Estímulo era um prêmio estadual. Então, a gente tem federal, Lei Rouanet, onde você pode inscrever o seu projeto e captar o dinheiro com as empresas abatendo o imposto de renda, e editais públicos via Fundo Setorial e via Ministério da Cultura, que daí você tem que ficar ligado para ver quando abre isso. Então, muito importante seguir essas redes, né? Seguir a Ancine, seguir o Ministério da Cultura, porque dali a gente fica sabendo de muita coisa. E tem alguns sites, algumas plataformas, né, como
uma plataforma chamada Show Me the Fund, se vocês puderem pôr aí, Jana, no coisa, lá no nosso chat, o Show Me the Fund tem um guia de chamados imenso, assim, para laboratórios, para fundos de desenvolvimento, para captação, né, para fundos internacionais direto, enfim, muita coisa legal. E em diversas partes do mundo, não só no Brasil. Então, isso aqui é muito legal ficar ligado. Então, federal são esses fundos. A gente tem, em âmbito estadual, o PROAC. O PROAC, ele pode ser praticado de duas maneiras também, né? Via edital, quando abre, que é uma vez por ano, um chamamento público, um por ano de edital. E também via ICMS, que tem a mesma lógica da Lei Rouanet. Então, você pode inscrever seu projeto no PROAC ICMS, habilitar ele para captar via desconto do ICMS das empresas que querem apoiar o seu projeto. Peraí, só um segundo. Só um segundo, gente. Desculpa, gente. Vida real, gente. Vida real existe. Vida real existe. Então, você pode habilitar o seu projeto lá no ICMS, ir atrás das empresas o Estado tem um pool de empresas que são habilitadas para captar via ICMS, né, descontando o ICMS delas, e aí você levanta dinheiro para o seu projeto. Tem um site chamado Prosas, onde tem muitas coisas ligadas a fundos estaduais e empresas habilitadas à captação. E editais também diversos, mais diferentosos, assim, que aparecem, às vezes, para curta-metragem, vale a pena. E no âmbito municipal, a gente tem a SPCine e o PROMAC. Dentro da SPCine, também a gente trabalha com os chamamentos que eles abrem anualmente via edital público. Então, precisa esperar abrir chamamento para curta, para você poder escrever seu projeto, para você captar o recurso, para você poder executar. Nem sempre abre, você fica naquela expectativa do ano, às vezes abre para produção, mas não abre para finalização, ou abre para finalização e não abre para desenvolvimento. Então, nunca, o que eu falo sempre do calendário brasileiro, dos fundos brasileiros, é que no Brasil existe até dinheiro, existe uma grana voltada para financiamento do audiovisual, mas o calendário não existe uma regra estabelecida. A gente sabe que existem esses fundos porque a gente está todo dia procurando, todo dia entendendo qual é o próximo, porque eu trabalho com isso, assim, que são 15 projetos em diferentes fases, precisando de muitos fundos, né? Agora, para quem está começando, tem que ficar muito de olho esperando abrir, ou financiar via parcerias, né? Como, enfim, estudantes fazem e tudo mais. E dentro do município de São Paulo também tem um mecanismo, como o ICMS do PROAC, como o Imposto de Renda da Lei Rouanet, que é o PROMAC, que as pessoas podem habilitar o seu projeto no PROMAC e buscar fundos com as empresas que estão habilitadas para colocar dinheiro nos projetos do PROMAC e desconto do seu IPTU. Então, aqui até pessoas físicas podem... pessoas físicas, acho que no PROAC e no PROMAC podem entrar. Eu tenho um conhecido que vai lançar um curta agora esse mês, que ele foi captado todo no PROMAC, ele conseguiu uma boa grana com uma empresa de iluminação, assim, X, mas foi muito legal. Existem empresas que captam também, né? Assim, eu nunca trabalhei com empresa de captadora de recursos, mas elas existem, e uma delas foi a que fez essa captação para esse meu amigo. Nos últimos anos, depois da pandemia, né? Na pandemia e depois da pandemia,
O governo federal também criou os fundos emergenciais, né, que vieram destinados via federação para os estados e para os municípios. Daí surgiram muitos chamados que são ligados à Lei Paulo Gustavo e à Lei Aldir Blanc, que foram duas leis que apareceram ali como fundos emergenciais e que fomentaram um monte de projetos para as produtoras de menor porte, das grandes também, mas assim, a Manjericão é uma produtora que hoje em dia tem trabalhado muito com esses projetos que foram financiados via essa lei. Só que essas leis, elas, não sei quanto tempo elas vão perdurar, né? Esse dinheiro dos fundos emergenciais vão perdurar, mas a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc acabaram injetando muito dinheiro nos estados e nos municípios para audiovisual, né? Então, também é um fomento bacana e tudo mais. E para além do... Oi. A gente precisa encerrar, já deu. Tá. Gente, pessoas que têm perguntas sobre financiamento, a Rafa vai estar na aula de distribuição e design de audiência na próxima terça-feira também, junto com a galera da Freestyle e o Daniel Jaber da Cardume. Então, venham e aproveitem para fazer suas perguntas. A gente volta na próxima quinta-feira com a aula de produção com a Estela Rainer, que está aqui com a gente, e de pós-produção com o Luiz Dreyfus. Rafa, se quiser se despedir. Gente, eu quero, super. Muito obrigada pela paciência. Não sei se eu falei demais, ouvi de menos, mas é isso. Tem tanta coisa, podia ficar aqui 3 dias falando, ou mais, mas é o primeiro curso que a Manjericão organiza, e eu estou muito feliz, assim, por estar dando certo e tudo mais, mas quem sabe a gente vai aprimorando e fazendo coisas mais específicas por fases e por processos dentro do audiovisual. Então é isso, tá bom? Obrigada a todo mundo que veio aqui e conseguiu esperar até agora. Até mais.